Meu nome é Arthur Doval, sou bastante polêmico, acho que dispensa apresentações, e hoje eu tô aqui cercado por 23 funkeiros. A minha primeira frase é: o Oruan tem que ser proibido de cantar. E aí, beleza? E aí, mano, Como beleza? se chama, velho? Paulo Veras, beleza? Prazer, e aí? E aí, tudo bom? Foi. Arthur Duval, mamãe falei, discordo totalmente Isso. com você, porque é o seguinte, ele não é bandido, ele é artista. E o que acontece? Com você não é influenciável. Não é porque eu sou da periferia que eu vou ser um bandido. Entendeu? Você tá debatendo aqui muito preconceituoso. Por quê? Nem todo mundo que mora na periferia é bandido, ele é um artista. Então ele relata o que ele vive, entendeu? Sim. Então é muito superlativo você já julgar. Ele tem que ser proibido de cantar. Por que ele tem que ser proibido de cantar? Vamos lá. Primeiro que assim, eu não falo que ele tem que ser proibido de cantar porque ele é da periferia, de jeito nenhum. Senão eu teria que falar que um monte de artistas que são periféricos não poderiam cantar, de jeito nenhum. Ele não tem que poder cantar porque ele é um traficante do Comando Vermelho. Não, mas como você prova isso? Só porque Vamos o pai lá. dele é do Comando Vermelho? Eu vou explicar pra você. O pai dele é do Comando Vermelho, ele não é. Vamos lá. A irmã dele é uma cantora gospel, o irmão é formado. Outra coisa, a mamãe falei, vou citar um bagulho da sua vida, Sim. que a gente já sabe recentemente. Você foi pra Ucrânia fazer Sim. uma ação humanitária, alguém vazou seu áudio numa conversa, você falando das ucranianas. Então Sim. como é que funciona? Você foi julgado por isso. Vamos lá. Todo mundo te massacrou, correto? Vamos lá. É a mesma coisa. Você tá julgando ele aí. Ele é um traficante de drogas. Não, Você calma. vai falar assim, ele lava o dinheiro. Não, ele é um artista. Ele Calma. canta o funk. Ele veio de uma família, o pai dele é bandido. O pai Vamos dele lá. é do Comando Vermelho. É que são coisas Você diferentes. não pode, sabe, é muito abrangente, irmão. Primeiro vamos começar pela Vamos lá. Ucrânia, né? Certo. Qual crime eu cometi lá? Você, realmente, o que você fez? Você foi uma ação humanitária. Na Você verdade, falou, nem fui fazer uma ação você humanitária. foi preconceituoso em falar que as mulheres são fáceis. Né? Sim. Porque elas estavam passando por um momento... Isso não é crime, tá? Não, a questão não é ser crime. Então quer dizer que Não é crime, sim. a pessoa... A questão é ser crime. Ah. Eu posso ser uma pessoa, eu posso até ser um babaca. Certo, vamos lá. Eu tenho o direito de ser babaca. Agora eu não posso ser criminoso. É diferente. Mas Eu assim- posso ser um cara escroto, eu posso ser um cara grosseiro, eu posso ser um cara rude, Hoje em eu posso dia, ser o irmão, que for. Só que eu acaba não sendo posso... um assédio, entendeu? Você falar de uma mulher. Não. A situação das mulheres que estavam lá, estavam fragilizadas, estavam numa guerra, irmão. Calma. Primeiro lugar, Você entendeu sim, qual é que é a ideia? Primeiro que eu Vamos não lá, estava... vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu não estava falando de mulher refugiada de guerra, esse é o primeiro ponto. Eu estava na Tá falando Eslováquia, da esse é outro beleza das ponto. minas e você- Exatamente. Tá, só que você falou Agora, das minas. vamos lá. Existe uma linha Independente. Vamos objetiva lá. para ser cruzada, que é a linha do crime. Eu posso falar, tal pessoa é feia, tal pessoa é bonita, beleza, isso não é crime. Eu Mas- não posso, por exemplo, cometer um crime de racismo. Eu não posso falar assim, negro é uma coisa que tem que morrer. mas Isso é não, racismo, é o isso é seguinte, crime. não, São não. calma, Pode- são coisas diferentes. O que eu quero proibir o Oruan de cantar não é por eu achar ele um cara escroto, ele um cara isso ou um cara periférico, não é isso. A questão de eu querer proibir ele de cantar é porque ele é um criminoso do Comando Vermelho. Como é que Tá esse pegando cara... o passado do pai do cara e julgando ele. Então vamos lá, como é que... Essa sua camiseta aí, prendeu, matou. Por que prendeu, matou? Calma, são vários assuntos. Você acha Já vai que- chegar lá. Não, Já vai chegar não, lá. eu tô aqui falando de preconceito, irmão. É uma coisa de cada vez. Vamos primeiro no Oruan ser ou não criminoso. Vamos lá. Vamos lá. Ele é só filho do Marcinho VP. Então, mas... Então vamos lá, calma, ele é só filho do Marcinho VP. Eu vou comparar pra você um caso, por exemplo, do filho do Pablo Escobar. O filho do Pablo Escobar, filho do maior traficante. Não, é criminoso. Não mesmo. Sabe o que ele fez? Ele mudou o nome dele, e ele participou de um documentário, e ele faz diversas ações humanitárias ao redor do mundo. Mas- Calma. Pra incentivar as pessoas a não seguirem o mesmo caminho do pai. O Oruan, ele faz show em lugar dominado pelo Comando Vermelho, onde ninguém pode entrar além dos autorizados pelo Comando Vermelho. Ele canta o hino da facção Comando Vermelho. Ele faz com que crianças façam o símbolo da facção. Ele incentiva as pessoas a subirem com fuzil e mostrar, ostentar fuzil de forma criminosa. Ele veio da periferia, E- irmão. ele- Não tem nada a ver isso aí que você tá falando. Peraí, então você tá me falando... você tá Calma. julgando a Então periferia, você irmão. está me falando Não, que todo não, mundo não. que tá na Não, periferia... falando, você tá subjugando o acha cara porque certo- o pai dele é do Comando Vermelho. Não, calma. Você entendeu? Você entendeu? Não, Você essa tem que é a escolher por Por que isso que eu tô subjugando ele. Ou porque ele é da periferia, ou porque Não, ele é filho do Marcinho Porque VP. você tá Qual julgando dos ele dois? porque ele é filho do Marcinho VP, mas não tem nada a ver. Então vamos tirar a parte Ele não periférica. escolheu ser filho do Marcinho VP. Vamos tirar a parte periférica. Ele Ele não nasceu. escolheu, ele não Nasceu. escolheu, Ele não é bandido, ele é um artista. ele não escolheu ser filho do Marcinho VP. Eu concordo com você, mas ele escolheu fazer a música Filho do Dono, ele escolheu fazer baile funk. Ele faz pra galera da periferia, irmão. Entendeu? E aí, beleza? Boa tarde. Como se chama, velho? Lucas, Lucas, vou dar play agora, tá? tá. Eu discordo disso, de o Oruan não poder cantar, porque cantar, no caso, é uma liberdade de expressão, é direito fundamental das pessoas. Não tem como, se a gente for pensar em ele tem que ser proibido, então qualquer coisa que revenha o crime não deveria ser publicado, Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que liberdade de expressão é um valor importante? E a correto? gente tem que ter a liberdade de cantar o que a gente quer. Sim. Eu deveria ser permitido cantar uma música falando que o Hitler era um cara legal e que negro tem que morrer? Nesse caso, nesse exato contexto, não. Por quê? Porque aí já fere os direitos humanos. Porque na verdade é um crime.
É um crime de apologia ao nazismo. Certo. Aqui no Brasil já existe uma tipificação penal que é o seguinte: você não pode fazer apologia ao crime numa música. Qual que é o problema disso? Existe uma linha que ela não é fácil de você definir, que é o que é crime e o que não é. Então, por exemplo, se eu pego a música da Rita Lee, Lança Perfume, ela tá falando do quê? De um perfume cheiroso? Não, de lança perfume. Isso é crime? Isso aqui não é crime. Você pode entender nessa linha que isso não é crime. Se eu pego, por exemplo, o Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz. É crime? Não é crime. Ele tá cantando ali, Cachimbo da Paz não é um cachimbo que sai uma pombinha branca. Mas tudo bem, não é crime. Agora, quando eu pego um criminoso que é filho do Marcinho VP, que faz funk onde o Marcinho VP domina, que tem nos bailes dele pessoas com fuzil na mão, ostentando isso já é crime por si só. Não, mas aí... Onde o cara canta o hino da facção, onde o cara faz com que as pessoas lá embaixo se influenciem ao ponto de falar, ser da facção é uma coisa legal, me Não, dá acesso a várias coisas. Mas Isso não é nesse contexto, se a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. Calma. Contra O baile funk baile em si, funk. sim. E- Agora, você concorda comigo que Não, você mas tem um cara deixa eu- cantando do Comando Vermelho Deixa eu ali? falar, mas ele não é do Comando Vermelho, ele só Claro que ele é do filho. Comando Vermelho. Não, ele é Então filho me fala do uma coisa, Marcinho VP. por que que quando ele foi preso, ele raspou o cabelo dele que estava vermelho e foi pintado e foi o cabelo preto? Por quê? Porque pra ir pra cadeia você tem que raspar o cabelo. Não é por isso, não. E É porque se ele fosse com o cabelo vermelho, uma clara sinalização ao Comando Vermelho, ele seria morto pela facção rival. Ele vai evitar. Esse vai ser bom. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi. Vou ser bem rápido, bem cirúrgico. Eu vejo aqui que nós temos 2 mulheres. Eu sou pai de uma menina, tenho irmã. Cara, você tá falando, né, da liberdade, como o colega falou, realmente a gente tem que ter esse direito de... Você só descobre que o cara é idiota quando você dá essa liberdade pra ele falar merda. Sim. Vi de você que foi com você com o áudio na mão, falando que era, né, fácil ali pegar mulheres fragilizadas em situação de guerra. Uhum. Então, assim, com essa liberdade que a gente descobriu que o Oruan, Sim. eu não escuto, mas sou simpatizante, né, ali do movimento do funk, tem que sim ter essa expressão cultural da comunidade, mas foi assim, cara, foi do mesmo jeito que foi dado a liberdade pra você com o áudio, e você soltou aquela poupar aqui, ele também. Então, assim, deixa o cara cantar, quem gosta, escuta, quem não gosta, não escuta, é só você não consumir. Não consome o produto do cara. A gente vai cair no mesmo argumento que eu falei no passado. Então, você olhou o meu áudio e falou, esse Arthur é um idiota. Você tem a liberdade de achar isso e eu tenho a liberdade de ser um idiota, eventualmente. O fato é o seguinte, eu poderia cantar que o Hitler é um cara legal e que eu tenho que matar preto? Tá cheio de filme aí contando sobre Hitler, a gente não proibiu Boa. os filmes. Filme é uma coisa, você está fazendo uma peça histórica... Filme é expressão artística, Arthur. Calma. A música também. Vamos lá, você pode fazer uma história anedótica, retratando alguma coisa, isso tá tudo certo, isso claramente não é crime. Eu estou perguntando pra você, então, se eu fizer uma música falando, eu sou da Ku Klux Klan, eu quero matar preto porque preto é tudo macaco, eu tenho que poder falar isso? Se é o que a pessoa quer falar, quer expressar na música, por que Entendi. impedi-la? Então, E o direito de liberdade, aonde que então tá? nós temos uma discordância aqui do que é a liberdade de expressão. Eu acho que uma pessoa tem que ser proibida de ser nazista, porque o fato dela poder ser nazista coloca em xeque a vida de pessoas inocentes só porque elas nasceram. Um cara que nasceu negro, ele passa a ter uma vida sob risco de vida só porque ele nasceu negro, porque uma pessoa tem a liberdade de expressão de promover um grupo nazista que quer matar essa pessoa. Então eu sou a favor de proibir o nazismo. Nesta mesma linha, eu sou a favor de proibir certos discursos, e ferindo sim a liberdade de expressão, para que você não tenha a promoção de discursos perigosos. Quando a gente vive em sociedade, é um paradoxo. A liberdade, ela necessariamente significa perda de liberdade. Como assim? Para eu ter liberdade de andar com a minha filha na rua, você tem uma filha, eu tenho que proibir as pessoas de andar peladas nas ruas se masturbando. Ué, mas não sou eu, nasci pelado, pô. Você não acha que isso é um extremo, Arthur? Você tá Não. utilizando de um extremo, sabe, de um episódio isolado. Se for assim, o que você fez com o áudio na mão, aquilo ali é muito mais do que a gente vê uma pessoa na rua andando pelado, cara. Pelo Você amor de entendeu? Deus. Você tá falando de uma mulher Que tem? fragilizada na O que eu guerra. falei? O que tem? O que eu falei? Você falou, o áudio tá aí na O que eu internet falei? circulando. Mas repete a que parte era- que fala que eu... E eram mulheres mais fáceis de você paquerar, chegar, ter um relacionamento, por quê? Porque os maridos dela, né, aquele homem ali, ele tava na guerra Não falei lutando, nada ela tava disso. sozinha. Falei nada Você quis dizer com isso, Não amigo? falei nada disso, cara. Então, o que você quis dizer com aquele seu Pra áudio? entender, você acha que o meu áudio é mais grave do que eu sair na rua pelado me masturbando?
os dois é tão... Tão grave quanto? Pra você é igual, assim. A Aquele áudio a mesma- é a mesma coisa. A mesmo nível, a mesmo nível. Pô, cara, então assim, eu nem consigo argumentar com você. É claro que você não consegue, prefiro... porque aquele áudio não tem argumento, Arthur. Não, você não entendeu, eu não tô Não defendendo foi o à áudio. toa que você perdeu seu mandato. Não, eu perdi meu mandato por outro motivo. Ah, não foi por isso? Não, eu perdi meu mandato porque eu simplesmente cortei todos os privilégios daqueles vagabundos. Então, ai, desculpa, eu apertei errado. Tudo bom, velho? Como é que você chama, velho? Sei, meu nome é Seide. Seide? Isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Então, tipo, como que você tinha comentado sobre o lance da Ku Klux Klan, o nazismo e tudo mais. Tipo assim, acredito que não existe música pra isso porque foram no foco do problema, que é acabar com o movimento em si. E eu acredito que, tipo, é mais sobre esse lance do preto no branco, por exemplo. Quando você fala de uma música, ela é uma expressão artística, assim como o filme. Eu também me inspiro vendo um filme. Também me inspiro escutando uma música, entendeu? Só que eu acho que isso não molda quem eu sou. Acredito que aquilo seja só um reflexo do que há por trás ali. Aquilo não é o problema. Sim. Tipo, por exemplo, acredito que é mais sobre o ponto de referência. Sim. Por exemplo, a gente tem uma mania de colocar intermédio nas coisas. Sim. Tipo, um exemplo assim bem besta pra você entender minha linha de raciocínio. Tipo, sobre o ômega 3, a gente extrai o ômega 3 do peixe. Porém, o peixe, ele só adquire o ômega 3 da alga. Então, por que não a alga? Por que o intermédio? Entendeu? Então, tipo, acaba que no lance não é sobre um rapaz periférico que tem a sua história, tem o seu destino ali, não escolheu tá ali, mas está, fazer daquilo uma arte, como se fosse uma maneira de expressar aquela realidade, mostrar de forma artística, entendeu? Mas tá vivendo. Isso. Tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu fiquei um pouco confuso com o exemplo do ômega 3, mas você trouxe duas argumentações interessantes. Sim. Primeiro é o seguinte, você falou que não tem problema hoje, talvez, uma pessoa cantar Ku Klux Klan porque a organização já foi desmantelada. Faz sentido o teu argumento, e eu te digo que o Comando Vermelho não foi desmantelado. Eu digo pra você que hoje um quarto da população, ela vive sob, inclusive, a tutela do Comando Vermelho e de outras facções criminosas. Esse é o primeiro ponto que faz sentido o que você falou. Tô afobado aqui, mano. Desculpa aí, ver como é que tá, beleza? Sim, mano, da hora, meu nome é Lamira. E o que o meu amigo Seide quis dizer ali sobre a comparação do ômega 3 é que o foco não é o artista que fala sobre a realidade dele. Entendi. E sim o Comando Vermelho em si. Boa. O que vocês estão fazendo para acabar com o movimento do Comando Vermelho e dos outros comandos que existem no Brasil? E por que a melhor forma que vocês veem para atingir isso seria esse argumento é prendendo ótimo. Oruan? Esse argumento é ótimo, e de verdade, porque é o seguinte, existe uma certa dúvida do seguinte, por que você quer combater o artista se o traficante está no morro dominando tudo ali? E esse argumento é excelente. O fato é o seguinte, você não desmantela uma facção criminosa sem você agir em todas as esferas de influência deles. Por exemplo, você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem advogados. Você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem políticos. E eles também têm essa parte que é relativamente nova, que é uma parte de propaganda. É óbvio que eu não sei se isso é tema do debate, se quiser a gente pode fazer, eu sou a favor de um enrijecimento do Código Penal, do Código de Processo Penal, por isso que inclusive a camiseta Prendeu Matou. Eu acho que a gente deve ter inclusive pena de morte para pessoas como o Marcinho VP e o Marcola. Eu acho que a gente tem que ter pena de morte para esses caras. Só que além disso, a gente tem que entender uma facção criminosa como um exército que tem inclusive uma propaganda. O que o Oruan faz hoje? O Oruan, ele é uma propaganda do crime organizado. Quando o Oruan canta as músicas dele, ele chega para moleques que tem 10, 11, 12 anos, que nem tem o seu córtex pré-frontal bem formado, e ele influencia esse moleque dizendo que ser da facção criminosa é legal e te dá acesso a moto, a carro, a novinha sentando, é tudo isso. Você pega as músicas dele e é uma coisa até instintiva. Você acha que um moleque de 12 anos, ele ouve a música do Oruan, ele fala, pô, eu quero ser policial ou eu quero ser bandido? Pelo amor de Deus, cara, assim, ninguém aqui é bobo. O moleque ouve essa música e ele fala assim, eu quero fazer o símbolo do Comando Vermelho, eu quero ser igual a ele. Tanto que o próprio Oruan já tuitou, as crianças veem o Oruan e querem ser como o Oruan. Então tá muito claro isso pra mim, que o Comando Vermelho tem essa veia de propaganda e ela deve ser combatida como um todo. Eu concordo que o que ele fala nas músicas dele são o que ele conquistou com a música. Vencendo, de certa forma, o sistema. O Oruan nunca foi pobre, cara. Eu tô falando em questão tipo, como eu posso dizer, a roncaria na música. Isso entendeu? também não é verdade. O Oruan só é Oruan porque ele é filho do chefe. O filho do... Inclusive, você falou isso com outro parceiro, ele
quando ele diz filho do dono, eu acho que ele não quer dizer sobre o filho do Marcinho VP, e sim sobre Deus, Vai por mano. isso aí, não. Uma parada, Sei não. eu acho que é mais Não vai realidade. por isso aí, não. Mas, Então ele fala o sim. seguinte, não tenho medo, sou filho do dono, maior responsa sujeito homem, de carro bicho eu fiz ela endoidar, e hoje onde eu passo todas quer me dar. Todas quer dar pra ele porque ele é filho de Deus? Não, por tudo que ele conquistou, é em nome Cara, de Deus. vamos lá, não, É cara. tipo, Pô, velho. Deus permitiu ele estar na situação. Aí não dá, Mas a você tá questão muito bem, cara, que a essa não gente dá, não é pegar aquele é filho sobre, ele é tipo filho de assim, Deus, a partir do momento que vocês sobem a favela e só dá motivo de desgosto pra população da favela, já é um... Pô, obrigado, velho. Não teve isso? Geograficamente mal posicionado. Peraí, deixa eu dar play aqui. Como Vamos se lá, chama, velho? Leandro. Prazer. Primeiramente, eu acho que o Oruan deve continuar cantando, por quê? Eu acho que o foco, como nosso amigo ali falou, não é o problema, não é a música, não é o artista. Ele canta literalmente o que ele vive. Sim. Se uma criança, como você disse, de 11, 12 anos, não tem um córtex pré-frontal formado, cabe aos pais e ao sistema que ele vive Muito boa. direcionar aquela criança. Muito boa. Eu acredito que a medida do sistema, deve ser os esforços do sistema, é fazer com que pare o Comando Vermelho, com que pare o crime, com que pare o tráfico de drogas, com que tenha mais policiamento, com que faça que, vamos supor, no show do Oruan tem um monte de fuzil pra cima, porque se a polícia não tem capacidade de chegar lá e proibir isso, o artista vai proibir. A sua argumentação ela é perfeita. Eu concordo com você. Inclusive, quando você pega estudos sobre criminosos, você vê o maior freio para uma pessoa cometer um crime é um freio moral. As pessoas não se tornam criminosas muito mais porque elas entendem que o crime é errado do que por conta de valer a pena ou não. Valer a pena o crime ou não, ela só faz essa conta depois que ela entende que o crime não é errado. Então, você está certo em dizer que o maior freio moral que você tem para uma criança não cometer um crime é a família. Isso, inclusive, tem estudos que mostram. Agora, tem outro estudo que mostra também que a esmagadora maioria dos criminosos do Brasil, principalmente os latrocidas, eles são homens jovens de 15 a 24 anos que não tiveram nem contato ou pouquíssimo contato com o seu pai. O que eu estou querendo dizer? Nós temos um cenário no Brasil onde a maior parte das pessoas hoje, infelizmente, não tem uma família, não tem o privilégio de ter um pai e uma mãe em casa. Dado este contexto, eu não posso fechar os olhos e fingir que o Oruan não está cantando para criança. Não dá simplesmente pegar e falar o seguinte, já que esse monte de criança não tem pai, que vai travar ele de ir no show de um cara do Comando Vermelho, tudo bem eu deixar o cara do Comando Vermelho cantar. Mas tudo bem, mas eu já acho que os esforços não seria o Oruan. Tem que ser o sistema. Mas tem que ser tudo. Me desculpa, o Oruan ser filho do Marcinho, beleza, ele nasceu assim. Agora, quem garante que não existe político corrupto, Mas político claro ladrão? Claro que Então, o foco tem que ser esse. Não tem que pegar um comediante, prender um comediante. Mas tem que prender todo mundo. O TH Joias não foi preso agora? Agora, ele era não deputado tem que estadual. prender um cantor e o direito de expressão. Mas vamos Você entendeu? lá. Eu entendo o que você está falando. É que a liberdade de expressão ela não é irrestrita. Eu não tenho liberdade de expressão, como eu falei, para ser racista. Eu não tenho liberdade de expressão para ser nazista. Sim, concordo. Da mesma forma que uma coisa não anula a outra, né? O TH Joias foi preso, o Oruan também foi preso. E não foi preso por cantar, ele foi preso, inclusive, por tentar impedir a polícia de prender um traficante. Foram fazer uma busca e apreensão na casa do Oruan, porque ele deu um tiro de 12 e mas isso já não tem nada a ver com a música claro dele. que tem, não dá Pelo pra amor de Deus, Não, cara, peraí. Isso aí são atitudes Peraí. isoladas de acordo com a família. Não é isolado, esse é o problema. Quando Porque você põe tudo numa linha, você fala, peraí, o cara esconde traficante em casa, o cara canta em lugar Mas onde só ele traficante nasceu, canta. vamos lá. Ele... Eita, cara! Opa. Aí, boa. Foi boa. Beleza? Se chama, velho? Felipe 07. Beleza? Beleza, e aí? Vou só trazer um ponto aqui, tudo que você falou, eu acho que a gente tem que colocar, não vou trazer um exemplo do ômega 3, foi muito bom inclusive, mas um outro exemplo. Se tem uma goteira, Entendi. você vai ficar secando toda hora na mesa ou você vai consertar a goteira? A goteira com certeza. Exato. Então, o Oruan, concordo com o que você falou, ele não tem que falar, mas assim, é a música. O que você, quando era político e todos os outros deveriam fazer? Investir o quê? Educação, cultura, segurança, tudo para que essas crianças que estão crescendo, como você falou, vão jogar bola, jogar basquete, sair por aí para brincar e não ir pro crime. Sim. Ele tá cantando a realidade dele, é a realidade dele. Assim como antigamente, você não sei, talvez você curte rock, não sei. Mas o meu gosto Enfim, não importa. Mas antigamente o rock era demonizado. Sim. O Porque samba também. O samba também era muito demonizado, falavam que era marginal, né? Sim. Então eu falava de droga, falava, enfim, era muito marginalizado. Sim. E aí, dos anos 2000 pra cá, trouxeram isso pro funk. Sim. Trouxeram o funk porque fala a realidade da periferia, a realidade da favela. Então eu acho que assim, o certo é você limpar
consertar a goteira e não secar a água. Não sei se eu esse é um... concordo com você que só tenho 30 segundos, mas eu vou te dizer o seguinte, eu concordo com você. Agora, o nosso projeto, ele quer proibir o Ariel Irã de cantar e quer desmantelar o Comando Vermelho. Uma coisa não anula a outra. Eu não tô falando assim, deixa o Comando Vermelho lá. O nosso projeto, inclusive, quando eu falo de prender matou, eu quero ter pena de morte para criminoso e eu quero também ter escola cívico-militar pro moleque que não teve pai, ter uma figura masculina forte, modelo, disciplinar. Fala, puta, eu quero ser igual aquele cara é foda. Isso tira o cara do crime. Então, o nosso projeto ele é muito completo. É claro que eu falo mais do Oruan porque é quem tá mais em evidência.